Olá, amigos! Bom, como prometido, vim fazer um comentário aqui, tecer alguns comentários a respeito do filme Pais e Filhas, ou Fathers and Daughters, que tanto recomendei e recomendo para quem não assistiu, um filme que foi lançado aqui no Brasil em 2016. Muito voltado aí para a parte psicológica, né, para a parte familiar, o próprio nome já diz, e uma relação muito bonita de se ver entre pai e filha, a paternidade. E ao assistir esse filme, embora a sinopse ela ressalte ou destaque muito de uma menina que é a Kate, que ao crescer ela psicóloga, trabalha aí com crianças que possuem problemas familiares, porque ela passou por isso. No filme nós conseguimos também ver outras coisas tão importantes quanto, né? E é claro que o quanto a infância, né, reflete na vida do adulto e nas escolhas, né, e também aí nas doenças psicológicas ou nos traumas, né, que acabam influenciando e modificando totalmente o nosso comportamento, as nossas escolhas, a forma de encarar, de ver a vida. Mas o que me chamou muita atenção nesse filme é esse amor enorme deste pai por essa menina, no caso aí o Jack, que é um escritor e que luta muito, né, para poder ser aquilo que ele gosta, aquilo que ele sente paixão. E não só aqui no Brasil, como no mundo, a gente sabe o quanto é desvalorizado o escritor, a arte. Mas depois, eu não posso dar spoiler aqui. Bom, assistam. Mas apesar da profissão que ele escolheu, do amor à profissão, da escrita, né? Ele é um novelista, como diz na sinopse, eu vejo mais do que isso. Ele tenta de todas as formas sustentar a sua menina. E no início do filme ele é casado, né? A mãe, a esposa, cônjuge falece, menina ainda é pequena. E ele desenvolve e por conta desse trauma, ele possui vários surtos psicóticos. Na verdade, o trauma gerou nele, ele já tinha essa genética, essa predisposição. E ele só desenvolveu, né, de fato, aí o transtorno de humor bipolar. Então ele vive entre altos e baixos. E ele precisa, inclusive, isso no início do filme, quando a menina ainda é pequena, ficar aí internado por 7 meses. E os tios, a irmã da esposa dele, né, já falecida, por conta da sobrinha, de lembrar a irmã e etc., que é a guarda da menina. Ela tem 2 filhos. Mas o pai, que é o Jack, ele retorna depois de 7 meses. E ele não concede. Os tios, né, a cunhada e o marido, que inclusive é advogado, informam que a menina vai ter uma ótima educação, entre outras coisas a mais, mas o pai mesmo assim, com tantas dificuldades, com tantos obstáculos, por amor à filha, não aceita. Ainda que a filha tenha que ficar numa escola pública, mas vai ficar ao lado do pai, que é o que deve, ficar ao lado dos pais. Né? Acima de tudo, agora sim, entrando no direito, no Código Civil, no ECA, enfim, falando aqui do direito brasileiro. Acima de tudo, o bem maior do menor. E o que é melhor ao menor? Crescer com o contato, com o afeto
de ambos os pais, ou pelo menos daquele que esteja vivo. Salvo exceções, se é um pai que bate, se é um pai que abusa, né, que usa de violência física, verbal, enfim. Outras coisas aí que, consequentemente, vão afastar a criança dele e que faz com que a mãe, inclusive, possa aí pedir, requerer a guarda unilateral. Em regra, aqui no Brasil, a guarda é bilateral, ela é compartilhada. Aquele que fica com a criança, no caso, 99% das vezes a mãe é chamada de guardiã. Mas os pais, ambos os genitores, possuem o mesmo poder de decisão na vida dos filhos. Então, eu vou trocar meu filho de escola, eu vou trocar meu filho de convênio, eu vou para uma outra cidade, eu vou viajar. Precisa da autorização do outro genitor. Se ele não autorizar, eu preciso pedir ao Poder Judiciário. E aí vai valer aquilo que o juiz conceder. Mas eu não posso abusar do pátrio poder, ou seja, do meu poder familiar. E nesse caso, retornando aí ao filme, embora as dificuldades financeiras, ele faz de tudo para dar um bom e o melhor para a filha, e ele dá. Embora o transtorno de humor bipolar, a sinopse até coloca ele como uma demasiada instabilidade, e não vejo tão assim. Apesar dos altos e baixos, ele está muito presente na vida da filha, em todos os momentos, e de várias formas. Então, os tios, né, principalmente o cunhado que o ameaça, que diz que vai tirar a menina, que causa ganho, etc., que ele vai perder a guarda da menina. Aqui no Brasil, provavelmente ele não conseguiria, porque não é porque existe uma doença psicológica, psiquiátrica, um diagnóstico, né, de transtorno de humor bipolar, que fosse esquizofrenia, que fosse depressão, enfim, entre outros. Ele é borderline, um exemplo, né? Que isso faz com que se perca a guarda do menor, porque ele não se tornou incapaz. Ele ficou internado sim por 7 meses, se tratou, e a menina, a filha dele, nunca faltou nada. Inclusive, ele faz o avesso para conseguir, inclusive, ver de que forma ele vai conseguir pagar os honorários advocatícios, para que não deixem, para que ele não perca, na verdade, a guarda que até então é dele, o poder, o direito de exercer a paternidade. Então, nem a guarda provisória e nem a guarda definitiva, provavelmente os tios não conseguiriam aqui no Brasil, porque esse pai, embora doença psiquiátrica, embora questão financeira, sempre cuidou da filha da melhor maneira possível e a menina tinha um bom relacionamento com o pai. Eles se davam muito bem e ela não passava restrições com relação à questão alimentar, ao lazer e tantas outras coisas que as crianças precisam. E o pai foi extremamente presente. Então, mais do que uma menina que quando cresce escolhe a profissão de psicóloga e trabalha com crianças que possuem problemas na família porque ela perdeu a mãe e ficou um tempo longe do pai, isso a traumatizou também. E ela também tinha transtorno de humor bipolar. Ela tem, né, a personagem. E depois vocês assistem para entender. Mas mais do que isso, traz uma relação extremamente bonita entre pais e filhas, e inclusive esse é o título de um dos livros dele, que eu também não posso falar, ir além do que acontece aí com essa obra, só vocês assistindo mesmo. Então, para finalizar, porque deve ser um vídeo curto, mas também trazendo aí conhecimento aos leigos, falando da guarda do menor, é a guarda do menor no tocante à conclusão de que não é fácil, tá? Retirar a guarda dos pais, que não é simplesmente eu vou retirar porque você tem um problema ou uma doença psicológica.
Na verdade, ali era por um capricho dos tios, que não tinham ali uma filha e que não estavam considerando o amor desse pai, que não estavam considerando o quanto a menina gostava do pai, o convívio, né, de pai e filha, a necessidade, né, desse relacionamento entre pai e filha, que é tão necessário, tão benéfico, salvo cenários, infelizmente, muito tristes, que nós temos ciência, como, por exemplo, abusos, violências, mas não era o caso desse pai. Como também não é o caso de muitos pais, porque a gente não pode generalizar a figura paterna. Então, um excelente pai, ele não perderia a guarda, provavelmente. E por que eu estou comentando? Porque quem assiste o filme e é um leigo do direito não sabe. Porque acontece um fato ali e aí esse assunto de guarda, ele finaliza. E aí o filme volta-se totalmente à menina já adulta, já psicóloga. Mas, para quem pensar ali, será que ele perderia a guarda? Será que os tios conseguiriam retirar, né, a guarda do pai? Aqui no Brasil, provavelmente não. Com base no que foi exposto ali no filme. Porque era uma pessoa totalmente capaz de criar a filha, a menor, como ele foi. E disposto a tudo pelo amor à filha, o que é muito bonito de se ver. Bom, espero que vocês assistam o filme, que recomendem para os seus amigos, seus familiares. E espero que tenham gostado do vídeo e aprendido um pouquinho mais aí com relação aos leigos do direito, já não mais tão leigos assim, não é verdade? Um super beijo e até o próximo filme, caso, enfim, me acompanhem e fiquem a par. Tchau, tchau, até mais.